No quartel-general da sociedade, deram até a alma. Acreditávamos que estávamos servindo a Deus. Éramos escravos voluntários da Sociedade Sentinela e ajudamos a construir uma rica companhia de publicações. O dinheiro vinha das congregações e dos trabalhadores. Antes da introdução do imposto sobre serviços no Canadá, as testemunhas de Jeová compravam seus livros nos salões locais e vendiam de porta em porta. Então guardavam o dinheiro. Esse grande volume de vendas custaria à sociedade milhões de dólares em impostos. Em troca, as testemunhas recebiam a luz até que o imposto foi criado. Então, continuaram pagando pelos livros nos salões, mas agora é chamado de contribuição. Agora, desavergonhadamente, solicitam dinheiro de porta em porta onde colocam seus livros. Mas as pessoas não guardam mais o dinheiro. Precisam entregar à sociedade também. Como a Sociedade Sentinela é inteligente, recebe agora 2 vezes pelos mesmos livros e está enriquecendo cada vez mais. A Sociedade Sentinela também foi atrás de contribuições em todos os Estados Unidos e outros países para recolher mais dinheiro livre de impostos. Chegaram ao ponto de registrar um documento apoiando Jimmy Swaggart, quando este se envolveu em um grande escândalo que também envolvia contribuições. Tudo sem impostos. Interessante é que apoiaram quem chamavam de diabo. E que tenham feito isso só por causa dos impostos. O método atual de contribuição é uma afronta à sociedade. Frequentemente, a organização não se contenta apenas com as doações recebidas. Eu me envolvi em muitos casos em que a sociedade mostra sua face inescrupulosa. Pedem dinheiro aos velhos e aos doentes e àqueles que se deixam convencer facilmente e que acreditam que dando seu dinheiro para a Sociedade Sentinela estarão se ajudando a obter a vida eterna. Isso, na minha opinião, é um terrível abuso em nome da religião. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Eu não tinha razões para duvidar de meus amados pais que me criaram dentro da sociedade. Apesar de ser uma boa estudante, larguei o colégio e fui para o quartel-general da Sentinela. Lá conheci Bill. Nós dividimos muitas perguntas e preocupações sobre a organização durante nosso namoro. Questionávamos principalmente o assunto do sangue. Acabamos deixando o quartel-general para nos casarmos e nos mudamos para a fazenda do meu pai. Éramos muito felizes até que alguém contou sobre nossas dúvidas em relação às transfusões. Fomos postos de lado pelos nossos amigos, fomos abandonados por nossas famílias, fomos deserdados e, sem treinamento profissional, tivemos que começar tudo de novo. Pesquisamos sobre a organização e provamos que eram falsos profetas e pregavam uma doutrina errada. Vimos que colocamos a organização no lugar em que Cristo devia estar. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo, não qualquer organização, e temos estado muito felizes desde então. Deus está agora na casa do Senhor e eu continuo ministrando a sua santa palavra. Apesar de minha família ainda me discriminar, eu oro para que algum dia eles abandonem a organização pela fé em Jesus Cristo. Fui convertida a Testemunhas de Jeová quando tinha 18 anos e procurava por Deus. Larguei a universidade para me dedicar inteiramente a essa organização. Eu estou envergonhada por ter dado o controle de minha vida à organização. Quase morri ao recusar uma transfusão de sangue. Deixei os mais velhos tomarem decisões por mim. Durante uma assembleia em 1972, um tio cristão pediu imediatamente à sua igreja para orar pela minha libertação das Testemunhas de Jeová. Enquanto oravam, a fé cristã tomou conta de mim e eu finalmente comecei a questionar a doutrina, especialmente quando falava de Jesus Cristo e dos seus arcanjos. Levei minhas dúvidas aos mais velhos e descobri que não podia fazer perguntas difíceis e não havia um jeito honroso de sair daquela organização.
Saí no início de 1975, causando furor na congregação, já que o Armagedon era esperado para poucos meses. Foi a melhor decisão que eu tomei, além de receber Cristo como o meu Salvador. E meu marido, Kate, e eu temos servido a Deus desde então. Comecei com as Testemunhas de Jeová no início de 40. Quando finalmente saí da prisão, continuei como testemunha de Jeová até a década de 70. No entanto, eu tinha lido livros cristãos proibidos e não estava seguindo a doutrina da maneira como eu devia. E me confessei aos mais velhos. E eles então dispensaram meus 26 anos de serviços. Em 10 minutos, eu estava fora. Mas então um amigo cristão colocou seus braços à minha volta e me mostrou o amor de Cristo. E eu senti mais amor nele em 10 minutos do que em todos aqueles 26 anos de organização. Mais tarde, ao ler um livro cristão, eu tive certeza de que Jesus Cristo é o Senhor e caí sobre os meus joelhos e o recebi como meu Salvador. Eu tinha 6 meses quando meus pais se tornaram testemunhas de Jeová. E vivi totalmente para a organização por 15 anos. Mas vi muitas injustiças através dos anos. Muita falta de gentileza e tão pouca piedade, apesar de pregarem o contrário, fora aqueles que realmente se sacrificaram pelo bem da organização. Finalmente, depois de destruírem minha família, comecei a investigar a organização Sentinela e a ler a Bíblia. Porque eu queria saber se as Testemunhas de Jeová eram um canal de Deus. Eu queria saber como obter a vida eterna. E descobri que Jesus Cristo é o caminho, a luz, a verdade, e não qualquer organização. E é claro, Jesus, sim, nos dá a vida eterna. Eu estava saindo do colégio em 1973 e pensava em ir para a faculdade de Direito. Naquela época, meus pais, Testemunhas de Jeová, me disseram que o Armagedon seria em 1975. Eu só tinha mais 18 meses de vida. Então larguei os estudos e me juntei às Testemunhas de Jeová. Mas graças a Deus, alguns cristãos maravilhosos me mostraram que eu estava seguindo um falso profeta. Esses fatos estão em meu livro. Eu não gosto que me enganem. Quando descobri que a Sociedade Sentinela estava me enganando, soube que estava em um culto. Mas então aconteceu algo maravilhoso. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e ele nunca mentiria para mim. Muitas pessoas aceitam a mentira ao lerem a Sentinela. Agora dedico minha vida a mostrar a elas o resto da história, a verdadeira história das Testemunhas de Jeová. Uma organização de falsos profetas. Minhas orações a Jesus abriram os olhos de muitas Testemunhas de Jeová para o verdadeiro amor de Cristo. Esse programa analisou o livro Testemunhas de Jeová, Arautos do Reino de Deus. Os líderes da Sentinela dizem que é a história verdadeira da religião deles, mas acabam de ver que a versão real da história deles é uma perversão dos fatos. Ainda declaram que todos devem acreditar neles para serem salvos. Na verdade, as Testemunhas de Jeová são arrogantes ao nos convidar à organização de Jeová para a salvação. Mas Jesus Cristo diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que convite você vai aceitar? Da próxima vez que uma Testemunha de Jeová bater a sua porta querendo lhe vender uma revista Sentinela, seja simpático. Mas lembre-se de que, como cristão, você é o verdadeiro arauto do reino de Deus. E é ele quem precisa aceitar o amor de Cristo. Porque é membro de um culto supostamente chamado de Testemunhas de Jeová. Uma organização de falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, versículo 15.